Olá, candidatos e treineiros ao Enem deste ano. Estamos aí caminhando para a nossa penúltima aula, né, sobre a estrutura da redação modelo Enem. E nesta aula nós vamos tratar da estrutura da conclusão modelo Enem. E vamos também desmistificar aqui algo que a gente ouve muito por aí. E vamos observar então o que pode ser feito, o que não deve ser feito a fim de você garantir uma boa nota nessa competência, que é a competência 5, que trata da proposta de intervenção para a problemática abordada no tema da redação, ok? Então vamos lá, partir então para nossa próxima aula e dar continuidade assim ao nosso estudo. Pois bem, como vocês podem ver aqui, eu já inicio com uma conclusão que faz parte de uma redação que a gente analisou na primeira aula, se não me falha a memória, minto, na segunda aula, o desenvolvimento, nós trabalhamos com o desenvolvimento e a introdução desta redação aqui, que a autora é Isabela Gadelha, brilhante candidata que conseguiu a nota máxima no Enem de 2020. Pois bem, veja, neste caso, o que a gente precisa ter em mente num primeiro momento, para analisar aqui a conclusão desta candidata e desta forma vocês também vão assimilar essa estrutura e conseguirão com certeza a nota máxima nesta competência. Não só nessa competência, mas no texto como um todo, ok? Então vamos ver aqui o que precisa ter. Antes de começar a escrever aqui, eu ressalto: imprimam a apostila desta aula para poder acompanhar junto com o que eu vou falando. Tudo que eu estou falando aqui está na apostila. Porém, pode ser que eu traga aqui algum elemento novo e a forma como eu explicar aqui pode lhe ajudar mais do que a parte escrita da apostila, porque tem pessoas que preferem estudar se baseando nos vídeos, né, em videoaulas, para assimilar melhor. Mas não deixe de acompanhar pela apostila, tá? Que eu vou esboçar aqui, está tudo lá. Então vamos. Primeira coisa que você precisa ter em mente. Primeira coisa, o que é necessário para eu ter uma proposta de intervenção modelo Enem bem estruturada? Eu preciso de um agente, correto? Eu preciso de uma ação, né? Ou seja, o que vai ser feito, ok? Eu preciso de um modo ou meio, né? Modo ou meio. Eu preciso de um objetivo ou efeito nas cartilhas que vocês recebem e que vocês baixam gratuitamente lá na página do participante. Normalmente aparece como objetivo ou efeito. Efeito. Tá? A letrinha continua esquisita, hein, galera? Mas vamos lá. Efeito. Então, agente, ação, modo, agente, ação, modo ou meio, objetivo. Temos 4. E na redação modelo Enem é necessário haver um quinto elemento, que é o tal do detalhamento, que causa um trabalho aí para a galera. O detalhamento, tá? O detalhamento, qual é o objetivo do detalhamento? É preciso você ter em mente o seguinte: eu vou falar aqui com vocês porque eu acompanho meus alunos e percebo sempre uma dificuldade muito grande que eles apresentam como eu posso dizer, para estruturar o detalhamento. Tá? Eu vou dar uma dica aqui para vocês que vai ser muito válida e tem ajudado bastante lá os meus alunos. Vamos ver aqui então. Vamos analisar. O detalhamento, tá? O agente seria o agente social, o órgão, né? Social competente para resolver aquele problema, ok? A ação seria
o que deve ser feito para poder resolver determinado problema que está sendo tratado ali na temática da redação proposta. O modo é o que garante a viabilidade. Tá? Tudo isso está escrito lá na apostila, tá, pessoal? Só estou resumindo aqui. O modo é o que garante a viabilidade. É possível ou não é possível ser feito aquilo? Tá? O efeito ou objetivo, como aparece aí para vocês, que é isso aqui, ó, o efeito ou objetivo, ele, de fato, precisa apresentar um efeito na sociedade por meio dessa ação proposta, ok? Então, ela só terá sua efetivação social se mudar o comportamento, se conscientizar a sociedade, enfim. É isso que precisa acontecer na proposta de intervenção. E o detalhamento é o quê? Ele é uma informação a mais acerca de qualquer um dos outros elementos. Então, o detalhamento pode ser uma informação a mais, ou seja, é uma explicação, é uma informação que vai para além daquelas já apresentadas, tá? Então, detalhamento, guardem isso, é uma informação acrescentada a qualquer um dos outros 4 elementos. Eu sei que é complicado, mas eu vou dar aqui para vocês uma dica que tem dado muito certo, que eu vi acontecer em diversas conclusões, e inclusive ela está aqui neste exemplo que nós vamos analisar agora. Então, se você tem dificuldades para produzir uma conclusão com seus 5 elementos, observe o que vai acontecer aqui neste momento. Vamos lá. Neste caso, a candidata ela não fez uma retomada, ela não fez uma retomada por meio de um período, né, que inicia a conclusão, para poder deixar claro para o avaliador que, olha, eu estou aqui me mantendo dentro do tema. Até porque não é necessário sempre fazer isso, tá? Veja, a gente já começa a desmistificar aqui um elemento. Não é necessário retomar tese. Não é necessário retomar alguma coisa que esteja lá no texto anteriormente. Não. Ela já foi direto ao assunto aqui. Observem comigo, olha. Ela diz logo aqui, ó. Portanto, ó, ela já iniciou a conclusão dela assim. Lá no desenvolvimento você vai observar o texto, né? Ou você pode tê-lo na íntegra na internet. Só buscar que encontra, tá? Então, olha lá, começa. Portanto, faz-se imprescindível que. Ela já entra direto na proposta de intervenção. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia é o agente dela. A mídia. Mídia. Instrumento de ampla abrangência. Eu adoro essa conclusão aqui porque ela é muito objetiva, muito prática. Olha como ela detalha o agente dela. Qual é o agente? É a mídia. Instrumento de ampla abrangência. Ela está detalhando este agente. Pronto, ela já eliminou essa parte que muitos acham um bicho de 7 cabeças. E é o que eu sugiro aos meus alunos e a vocês, tá? Então, a mídia, instrumento de ampla abrangência, está entre travessões, poderia estar entre vírgulas, entre parênteses, não. Tá? Entre parênteses, não. Evite usar parênteses como pontuação dentro da sua redação modelo Enem, tá? Porque o parênteses ele vai dar uma ideia de que aquilo não é importante, aquilo é irrelevante, ok? Então utilize o travessão que dá uma ideia de explicação, ok? Então vamos lá, na nossa linha de raciocínio. Aí ela continua trazendo aqui, ó. Isso aqui então é o detalhamento, tá? Isso aqui é o detalhamento dela. Esse aqui é o agente dela, é o agente. Aqui é a ação, que vai de onde? Vai de informe até portadoras, né? Pessoas portadoras. Então isso aqui é a ação. O meio, observe, o meio já fica muito evidente. Ela utiliza tudo muito estruturado, tudo muito macetado mesmo, né? Ela utiliza esse macete dos mecanismos linguísticos. Ó, por meio vai iniciar o quê? O meio. Então, por meio desse aqui é o quê? É o meio. Meio modo, ok? É o meio. Por meio de comerciais, periódicos, tal, tal, tal. Então, olha aí que bacana. Ela trouxe em verdinho aqui é o meio.
Em azul é a ação. Em azul escuro é o detalhamento. Em roxo é o agente, tá? Em roxo aqui é o agente. E em laranja, aqui nós temos o objetivo ou efeito. Pessoal, olha como que ficou claro isso. Olha como que ficou muito bem organizado, metódico e de maneira assim muito objetiva. Eu acho que para vocês essa estrutura, essa conclusão aqui é um achado. É um achado porque está muito clara, muito objetiva, tá? Então vamos lá. Observem aqui. Nós temos o agente, um elemento. Temos o detalhamento, 2 elementos. Temos a ação, 3 elementos. Temos o meio, que está em verdinho, é o 4º elemento. E temos o objetivo, 5 elementos. Ok? Perfeita a conclusão dela. Perfeita e simples, né? E simples. Tá? Agora vamos aqui, eu vou apagar aqui novamente para que a gente possa analisar o próximo período. O próximo período, e vocês vão observar que a estrutura é a mesma. Ela utiliza a mesma estrutura. Veja, aqui, isso aqui tudo já garantiria ela a nota máxima, tá? Já garantiria ela a nota máxima na 5ª competência. Ou seja, em um período, ela apresentou toda a proposta de intervenção dela, tá? No entanto, ela não para por aí. Ela apresenta uma outra proposta. Uma outra proposta. Olha, paralelamente, o Estado, e como que ela detalha esse agente? Entre travessões, poderia ser entre vírgulas, tá? Estado, principal promotor da harmonia social, tá? Então ela está detalhando aqui, já eliminou essa dificuldade de detalhamento, tá? Deve promover, ó, então aqui nós temos um elemento, 2 elementos, 3 elementos. Por quê? Deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais e arte. Aqui é o meio, né? Perdão, aqui é a ação. Essa aqui é a ação, ok? É a mesma estrutura que ela utilizou em cima aqui. Ela faz a mesma estrutura aqui, só que com agentes, com agente diferente, com ação diferente. Por intermédio é o meio, ó. Então olha, observe esses mecanismos, hein? Por meio de, por intermédio, mediante a. O Enem, na avaliação, ainda aceita o através de. Eu tenho uma implicância com isso, mas no Enem aceita-se através de, tá? Mediante a, por meio, sempre vai indicar que você está apresentando um meio modo. Vamos lá. Por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema. Ok? Com o fito, aqui seria com o fito. Ou seja, com o fito é o quê? Com o objetivo. Com o objetivo de amenizar o problema. Então, esse aqui é o objetivo, tá? O que ela faz aqui no finalzinho da conclusão? Ela faz um fechamento, tá? Mas os 5 elementos já estão aqui. Já estão aqui, tá? Os 5 elementos já estão ali. Tá? Então ela nem precisava disso aqui, não precisava, não haveria necessidade de estar isso aqui, ok? Há quem goste de fazer uma retomada de algum elemento no texto e tal, mas a gente já viu que não há essa obrigatoriedade. Fato é que ela garantiu a nota máxima nessa competência sem iniciar uma retomada aqui antes da proposta de intervenção. Ela já iniciou logo de cara com a proposta de intervenção. E ela apresentou 2. Né? 2 propostas muito objetivas, muito claras. E eu acredito que esse modelo de proposta de intervenção aqui é ideal para quem tenha apresentado dificuldades na estruturação dessa parte do texto. Ok, pessoal?
Então, atentem a isso. Ela apresentou 2 propostas de intervenção. Aí você pode estar se perguntando, e a gente vai também desmistificar isso agora. Você pode estar se perguntando, professor, eu preciso fazer 2 propostas de intervenção? É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório você fazer 2 propostas de intervenção. Vamos agora para uma próxima análise e vocês vão observar comigo um caso de sucesso em que o candidato apresentou uma proposta de intervenção completa. Por quê? O avaliador ele vai observar os seguintes elementos. Bom, vamos ver se essa conclusão apresenta os 5 elementos. Tá? Porque a pessoa pode apresentar mais de uma proposta e uma dessas propostas não apresentar os 5 elementos, apresentar apenas 3, 4, mas pode ser que o candidato apresente uma completa e uma incompleta. Qual que vai prevalecer? A proposta completa. Vai ganhar lá os seus 200 pontos na quinta competência. Fiquem tranquilos acerca disso, ok? Então, prosseguindo aqui, vamos analisar agora uma proposta de intervenção em que aparece apenas uma proposta e não 2. Uma proposta e não 2. Vamos analisar e vocês vão poder comprovar agora que é um mito a obrigatoriedade de o candidato ter de apresentar 2 propostas. Isso é mito. Vamos lá então? Ele inicia aqui dessa forma, ela, né, a Fernanda Quaresma, de 20 anos, que em 2021, então foi sobre invisibilidade por conta da questão lá do registro civil, correto? Então, olhe, portanto, ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está, observe aqui, ela, a candidata, ela faz diferente da candidata que acabamos de analisar. Aqui ela faz uma retomada do tema neste primeiro período. A outra fez essa retomada? Não. Isso fez com que ela perdesse ponto? Não. Tá? Ela se preocupou com os 5 elementos. Aqui a candidata faz uma retomada do tema, sem problema nenhum. Aí, a partir desse momento, ela começa a fazer a proposta de intervenção. Ela apresenta uma proposta, mas vamos ver se ela apresenta 2 ou uma? Vamos ver? Assim, cabe a quem? Ao poder executivo. Isso aqui é isso aqui é o agente. Mais especificamente, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Isso aqui ainda faz parte do agente, tá? Ela só especificou, ela falou Poder Executivo Federal, é muito amplo. Aí ela precisa isso, tá? Ela coloca de maneira muito precisa. Então, isso aqui é um agente, ok? Aí ela dá continuidade, mais especificamente da mulher para ampliar do direitos humanos, ampliar. Aí vem aqui, ó, a ação, ampliar o acesso aos cartórios de registro civil, tá? Então aqui nós temos um segundo elemento, que é a ação, tá? Então ela finalizou aqui, ó, ponto. Então o que que ela tem até agora? Até agora ela apresenta um agente e uma ação, 2 elementos, tá? Um agente e uma ação, 2 elementos. Ponto. Ó, já ficou diferente, porque lá na candidata anterior que nós analisamos, ela em um período apresentou uma proposta inteira. Olha que bacana este caso aqui. Nós já estamos no terceiro. Vamos entrar agora. Nós analisamos 2 períodos e só temos 2 elementos até agora, tá? Neste segundo período só há o quê? 2 elementos. Vamos analisá-lo. Tal ação deverá ocorrer por meio da ampliação. Aqui é o meio modo. Por meio da ampliação de um projeto, aqui então é o terceiro elemento. Por meio da ampliação de um projeto de incentivo à identidade civil. Aí daqui em diante ela começa a detalhar
detalhar muito bem. Ela não fez como a outra candidata, que logo de cara detalhou o agente. Não, aqui ela está detalhando o quê? O meio. Veja como que ela detalha o meio modo. Ela apresenta o qual, o quê? Qual? Por meio da implantação de um projeto nacional. E esse projeto irá articular o quê? Ó, o qual irá articular junto aos gestores, tudo isso é detalhamento, olha como ficou grande. Junto aos gestores dos municípios brasileiros, campanhas divulgadas pela mídia socialmente engajada, olha como ela detalha, que expliquem sobre a importância do registro oficial para a garantia da cidadania. Ela coloca, além de instruções para realizar o processo. Então, tudo isso aqui é detalhamento, tudo isso em verde é detalhamento, tá? Então, nós temos um elemento, dois elementos, três, quatro. E o quinto elemento? Cadê o quinto elemento? O quinto elemento está bem aqui, ó. A fim de mitigar, né, ou amenizar, diminuir, a fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Pronto, aqui nós temos um quinto elemento. Veja, uma proposta de intervenção, tá? Nota máxima na quinta competência. E o outro caso que nós tivemos ali anteriormente, que foi esse aqui, ó, nós temos duas propostas de intervenção, né? Uma se encontra aqui, ó, e a outra se encontra aqui. Ó. Segunda proposta, primeira proposta. Um caso em que há duas propostas de intervenção, duas propostas, 200 pontos. Ok? Esta aqui, muito mais simples, muito mais objetiva e clara. Esta aqui embaixo, uma proposta, essa aqui apresenta uma proposta, deixa eu apagar aqui. Aí você retome o vídeo, ó. Aqui, uma proposta, 200 pontos na quinta competência. Uma proposta, 200 pontos aqui na quinta competência. O que que a gente observa com isso? Que há um mito que paira sobre essa questão da proposta de intervenção, um mito sobre a proposta de intervenção que, segundo alguns, é necessário haver duas propostas. E nós acabamos de observar que isso é um mito, porque analisamos aqui juntos dois casos distintos. Um com duas propostas alcançou a nota máxima na quinta competência. Outro com uma proposta que também, por sua vez, alcançou a nota máxima nesta quinta competência. Pois bem, qualquer dúvida, assista novamente a esse vídeo. Você vai ter um prazo aí interessante que você pode assistir às aulas diversas e várias vezes, tá? Não é só uma vez, você pode voltar, dar pause, assista novamente. Dentro desse período em que você adquiriu esse produto, você poderá continuar assistindo às aulas quantas vezes quiser, ok? Então, a partir disso, pessoal, nós vamos agora para aquela nossa proposta de atividade, tá? Como aconteceu nas aulas anteriores, nesta aqui não será diferente. Qual é a proposta de atividade para este momento? Bom, lá na primeira aula eu apresentei alguns temas e você precisava produzir introduções, parágrafos de introdução apenas, parágrafos de introdução. No desenvolvimento, eu apresentei diversos exercícios em que você precisava ali produzir parágrafos de desenvolvimento. E agora, na conclusão, eu apresento a vocês diversas redações nota 1000, tá?
em que vocês precisarão produzir conclusões, tá? Ou melhor, para cada redação dessa, você produz uma conclusão. Para cada redação, você produz uma conclusão, tá? Então, você vai observar que nestas redações aparece o primeiro, o segundo, o terceiro, aí falta o quarto parágrafo, onde precisa constar a proposta de intervenção. Beleza? Então, há diversos textos aqui, vocês lerão e reforço. Revisitem esses textos na internet, leiam-os por completo, dê uma olhada nas estruturas, assista novamente a esta aula, para que vocês possam assimilar bem, interiorizar bem este conteúdo acerca da conclusão. Beleza, pessoal? Então, procure sempre fazer isso. Então, vocês lerão aqui estas redações e produzirão os parágrafos que faltam, que neste caso é o parágrafo de conclusão. Ok? Então, o que vocês não podem esquecer de maneira alguma? Se você vai retomar, por isso que é interessante você ler a redação por inteiro para depois produzir o seu parágrafo de conclusão. Até porque você lendo Redação Nota 1000 vai te ajudar não só na conclusão, mas também na aquisição de repertório, vai te ajudar bastante a entender o mecanismo de articulação de ideias, e isso será muito interessante. O que não pode faltar? O agente, ok? Não pode faltar a ação, não pode faltar o meio modo, né? Não pode faltar o detalhamento, não pode faltar o quê? O efeito. O efeito. Beleza. O que a gente observa aqui? Para facilitar a vida de vocês, o detalhamento, procure detalhar logo de cara o agente, tá? Professor, mas eu não sei como fazer isso. Você não precisa ter todo o conhecimento na mente. Por exemplo, se você for detalhar o Estado, por exemplo, você pode dizer, portanto, cabe ao Estado, vírgula, o mantenedor do bem-estar social, vírgula, ou entre travessões, nunca entre parênteses, tá, gente? Então, procure sempre detalhar o agente, ok? Porque assim será mais fácil, menos trabalhoso. Isso é para quem tem dificuldade em articular muito bem ali o detalhamento para o meio, o detalhamento para o objetivo, que realmente causam um pouco mais de trabalho. Mas dessa forma que eu estou falando, se vocês fizerem, será ótimo. Tá bom, pessoal? Concluindo então esta nossa aula, eu espero vocês lá no nosso próximo encontro, que será o nosso último encontro desse curso sobre estrutura da redação modelo Enem, em que trataremos sobre a coesão, os elementos conectivos para a redação do Enem. Haverá também já uma apostila, um material próprio para isso, para vocês praticarem. Então veja que todo esse curso ele é voltado para teoria e prática da estrutura, tá? Em algum momento, pode ser que nós estruturemos um outro curso acerca de repertório e tantos outros temas, mas neste momento a minha preocupação é acerca da estrutura mesmo, a estrutura visual, posicional dos elementos dentro da redação do Enem. Ok? Então, meus amigos, eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço para todos e ansioso por vê-los lá no nosso último encontro. Sucesso a todos vocês e até breve.